Aqui o vídeo para falar sobre dependência e independência linear. Em álgebra linear é fundamental sabermos se um vetor é uma combinação linear de outros. No exemplo 2, seção anterior, o espaço gerado por V1 e V2 e V3 é o mesmo que o espaço gerado por V1 e V2. A razão disso é que V3 é um vetor supérfluo para descrever o subespaço, pois ele é uma combinação linear de V1 e V2. Ok? Então, esse V3 que ele fala aqui é uma combinação linear de V1 e V2, ele chama de vetor supérfluo. No caso geral, dados os vetores V1, V2, Vn, queremos saber se não existem vetores supérfluos. Isto é, se algum desses não é uma combinação linear dos outros. Para chegarmos a essa conclusão, precisamos começar definindo dependência e independência linear. Então, essa seção é para tratar disso, saber se existem vetores supérfluos. No caso, V3 é uma combinação linear de V1 e V2, você pode descartá-lo, digamos assim. Então, aqui começa a definição. Seja V um espaço vetorial, V1, V2, Vn, vetores de V, dizemos que o conjunto V1, Vn é linearmente independente ou somente Li, ou que os vetores V1, Vn são Li, se a equação A1V1 mais ANVN igual ao vetor nulo, implica que A1, A2 e AN são todos iguais a zero. No caso em que exista algum AI não nulo, dizemos que V1, Vn é linearmente dependente, ou LD, ou que os vetores são LD. Ok? Essa então é a definição de ser linearmente independente. Um conjunto é dito linearmente dependente se ele não for Li. Aqui diz a existência de algum elemento não nulo que satisfaça. Isso é CLD. Já no caso do Li, um conjunto Li, se você consegue escrever o vetor nulo de uma única forma, fazendo todos iguais a zero. Veja que sempre tem solução, que é o vetor nulo. Então, você faz A1 e AN todos iguais a zero, é a solução. O negócio é, se essa equação implicar que todos são zero. Ou seja, se essa equação implicar que todos são zero, significa que a única forma de escrever o vetor nulo com a combinação dos vetores é fazendo todos iguais a zero. Isso é ser linearmente independente. Caso exista algum AI não nulo, ou seja, caso você consiga escrever o vetor nulo de uma forma diferente da trivial, então o conjunto é LD. Teorema. O conjunto V1, Vn é LD se somente se um desses vetores for uma combinação linear dos outros. Então veja bem. Teorema, isso é um resultado. Um conjunto é LD se um desses vetores for uma combinação linear dos outros. Está dizendo isso. Está dizendo mais. Que se uma... Está dizendo que o conjunto, se for LD, então ele tem um dos vetores com combinação dos outros. É uma equivalência. Então ele vai provar primeiro o seguinte: se o conjunto for LD, sejam V1, Vn e LD, e mostrar que um dos elementos é combinação linear dos outros. Sejam V1, Vn e LD. Se é LD, pela definição,
você monta a equação, né? A1V1 mais a JVJ mais a NVN igual ao vetor nulo. Para que botou esse AJVJ? Já vai dizer. Segundo a definição dada, um dos coeficientes deve ser diferente de zero. Por quê? Aqui você pegou LD. Aqui diz que existe algum AI não nulo. Então, um dos coeficientes deve ser diferente de zero. Suponhamos esse AJ. É o não nulo. Então, você passa todos os outros para o outro membro. Ó, e passou todos os outros para o outro membro. E jogou o AJ dividindo. Já que ele é não nulo, jogou o AJ dividindo. Ó. Ficou assim. Ou seja, esse VJ é uma combinação linear dos outros. Né? É um coeficiente vezes E1, um coeficiente vezes Vn. Ele é uma combinação linear dos outros. Agora, ele vai fazer a recíproca. Supor que um deles é combinação linear dos outros. E chegar que o conjunto é LD. Se tivermos esse conjunto tal que para algum J, esse que é a combinação linear dos outros, ele está dizendo aqui, temos aí ele jogou tudo para o primeiro membro, ó, né? Perdão, ele jogou para o segundo membro, porque aqui apareceu menos. Jogou para o segundo membro. Aí apareceu menos. Esse BJ é menos 1. Isso dá o vetor nulo. Você jogou tudo para um membro só. Aí apareceu menos. E dá o vetor nulo. Esse coeficiente é não nulo. Ou seja, você tem uma solução não trivial, né, para o vetor nulo. Portanto, esse conjunto é LD. Ok? Essa proposição também é equivalente a um conjunto de vetores LI se somente se nenhum deles for uma combinação linear dos outros. É o não existir o vetor supérfluo, né? Repetindo, o conjunto de vetores LI se somente se nenhum deles for uma combinação linear dos outros. Exemplos. Você tem dois vetores. Tem o R3, ó, ou seja, o espaço R3 e V1, V2, vetores do R3. V1, V2 é LD, ou seja, um deles é a combinação linear dos outros. Se é combinação linear dos outros, significa o cara ser múltiplo, né? Um ser múltiplo do outro. Isso significa que está na mesma reta, né? Se um é múltiplo do outro, estão na mesma reta, que passa pela origem. Beleza? No caso de três vetores do R3, LD, aí um deles é a combinação linear dos outros, né? Se é LD, um deles é a combinação linear dos outros. Ou seja, um deles está no mesmo plano gerado pelos outros. Estão no mesmo plano. Ok? É o V1, V2, V3 no mesmo plano. Exemplo 3. O R2 com E1 igual a 0 e E2 igual a 0,1. Esse conjunto formado com esses dois vetores, E1 e E2, são LI. Porque se você pega uma combinação deles aqui, ó, monta a equação. A1, E1 mais A2, E2 igual a 0. Fica 1 vezes 1, 0, mais A2 vezes 0, 1 igual a 0, 0. A1 vezes 1 dá A1, né? Aqui é 0, A2. A1 vezes 0 e sobra o A2 no outro. Então fica A1 igual a 0 e A2 igual a 0. Ou seja, a solução é única aqui, né? Você consegue escrever o vetor nulo como combinação de E1 e E2 de uma única forma, uma solução única. Fazendo A1 e A2 os coeficientes iguais a 0.
Portanto, então esse conjunto é Li. Agora você pega aqui um outro conjunto no R3, 100 é o E1, o E2 010 e o E3 001. Então, E1, E2 e E3 são Li. Faz a mesma continha, monta a equação e você vai chegar que a única solução é 000, tá? No espaço R2 você pega três vetores agora. 1, menos 1, 1, 0 e 1. Esse é LD. Por quê? Ele já até mostrou aqui a solução. Meio de 1 menos 1 vezes 1, 0, mais meio de 1. Isso vai te dar o 0, 0. Ou seja, você conseguiu escrever o vetor nulo como uma combinação desses vetores, diferente da trivial. Tá? Próximo vídeo falaremos sobre base de espaço vetorial.